Boa tarde. Estamos começando uma live no Amazonas Atual, aqui pelo Facebook, e para falar do Novo. O Novo, que é um partido político, né, formado por pessoas que se dizem novos na política, né? Principalmente pessoas que não participavam do processo político e que resolveram fundar esse novo partido, e é sobre isso que a gente vai conversar agora. Estamos aqui com o Leandro Barreto e o Celso Cursino. Leonardo Barreto. Por favor, pode mostrar os nossos convidados, e está aqui. Leonardo Barreto de preto, né? E o Celso Cursino. Nós temos aqui também o Mário Jânio, está fora do vídeo, mas foi a pessoa que fez o contato conosco e pediu um espaço para que eles pudessem falar sobre o partido, e nós estamos aqui abrindo esse espaço. Boa tarde, então, Celso. Boa tarde, Valmir, muito obrigado pelo espaço, e estamos aí para esclarecermos, falar um pouco do partido. Você sabe que não tem como mudarmos os fundamentos da nossa sociedade a não ser através de pessoas e partidos, né? Nós precisamos, então, participar. Eu sempre digo para o pessoal, não adianta indignar sem ter ação, nós temos que ter ações inteligentes para que de fato haja mudança. Então, muito obrigado pelo espaço. Leonardo, boa tarde. Como é que nasce essa ideia do partido? O partido nasceu com a movimentação de pessoas comuns, de cidadãos comuns, cansado, indignado com a atual maneira de se fazer política. Tanto que a base do Novo são pessoas voltadas à prática empresarial, à prática comercial, ao cidadão trabalhador. São pessoas que anteriormente não eram envolvidas com a política propriamente dita. E esse movimento veio do nosso candidato à presidência, João Amoedo, um homem de visão, um homem que teve diante do cenário no mercado bancário, tem larga experiência no empreendedorismo, e por esse motivo, ligado à ideologia do partido, que é o liberalismo econômico, a mínima intervenção estatal, nós tivemos a ideia, né? Eles começou um movimento no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, e se expandiu pelo resto do Brasil, voltado ao liberalismo econômico, ao que privilegia, na verdade, mais o cidadão do que a máquina estatal. Os partidos, de um modo geral, ele tem tudo isso que o Novo tem, né? Pessoas que não são políticos, os políticos são poucos, né? Você consegue eleger ali, um partido consegue eleger num estado como o Amazonas 2 deputados federais no máximo, é o que a gente tem por partido. Mas o partido tem filiados empresários, servidor público, de modo geral. Em que o Novo se diferencia dos demais partidos? Ok, eu vou começar, depois o Leonardo pode complementar, tá, Leonardo? Valmir, o Novo é um partido que nasceu diferente. Ele tem uma diferença fundamental de todos os outros partidos, porque ele não utiliza dinheiro público. O Novo é contra o fundo partidário. Então, isso é uma maneira de dizer para as pessoas que, se o partido for bom, o partido vai ser mantido pelos seus filiados, e que a sociedade não deveria manter partidos com os quais elas não concordam. Por que o meu imposto é direcionado para partidos que não me representam? Então, o Novo entendeu isto, e é assim, uma maneira muito inteligente de dizer para as pessoas: o partido deve ser mantido pelos seus filiados. Aí sim ele passa a ter autoridade para defender os seus princípios. Então, o Novo, ele tem a ideologia, que é o liberalismo econômico, não é liberalismo de costumes. É um partido que se diferencia muito dos outros partidos, porque começa com pessoas que são novas na política. O Novo não aceita pessoas ficha suja. Então, o Novo tem uma série de critérios que diferencia dos partidos. Hoje nós precisamos, para fazer mudanças efetivas no Brasil, não apenas mudar as pessoas, nós precisamos mudar também as instituições, que muitos partidos, infelizmente, têm dado guarida para pessoas corruptas. Então, precisamos renovar também as instituições. Certo. Atrelado ao pensamento do colega Celso Cursino, o partido, ele funciona de uma maneira muito controladora. Por exemplo, para um candidato do Novo ser candidato, ele passa por um processo seletivo, onde é visto uma análise curricular sobre as experiências profissionais do pretenso candidato. Há várias circunstâncias em que nós
digamos assim, avaliamos o perfil da pessoa. Primeiramente, se adequa à nossa ideologia partidária, que é o liberalismo econômico, e primeiramente se a pessoa possui capacidade, está apta a assumir um compromisso de um cargo público. Temos também um compromisso, um termo de compromisso que é assinado, que é a primeira competência, na verdade, digamos assim, promessa vinculada, é a obrigatoriedade de que, caso o candidato seja eleito pelo Novo, ele deverá reduzir, salvo engano, em 30% a verba de gabinete. Existe compromisso fidedigno com o gasto, com a coisa pública. É um dos nossos pilares e uma das bandeiras que o Novo mais defende em todo o território nacional. Eu estava vendo aqui os princípios do Novo. Eles defendem, por exemplo, as liberdades individuais com responsabilidade. O que significa isso, liberdades individuais com responsabilidade? Estendendo ao liberalismo econômico, Valmir, é exatamente isso. Eu tenho liberdades para fazer o que eu quero, mas eu tenho que saber que a sociedade, o país está acima de mim. Então, muita gente questiona sobre questão de costumes e quanto a drogas, aborto e tantas outras coisas. O Novo entende que estas coisas são importantes, mas que a prioridade no momento é resolver os problemas econômicos do país. Então, todas as pessoas têm liberdade para viver a sua vida, desde que tenha a responsabilidade. Então, o Novo não entra muito nesta seara, até porque muitas delas já estão assim pacificadas, e o Novo entende, de fato, que cada cidadão tem que ter a responsabilidade de votar, de ser votado, de ajudar o seu país a melhorar, e não fazer disso um campo de batalha, mas sim focar naquilo que é essencial, melhorar a vida das pessoas, reduzir o tamanho do Estado que está sufocando as pessoas, e isso impede que o Brasil cresça, que o Brasil prospere. Então, o que o Brasil precisa hoje mesmo é livrar o cidadão do peso do Estado. O que precisaria mudar, por exemplo, no país com o liberalismo econômico? O que o Brasil precisa modificar nesse processo econômico? O Brasil precisa reduzir carga tributária, urgentemente. A carga tributária dos países desenvolvidos, de primeiro mundo, gira em torno de 25% a 30% ou até menos. Nós já estamos chegando aí a 40%, e com perspectiva de que isso aumente, porque a maioria dos partidos defende um Estado muito robusto, muito obeso. Então, o Novo defende que o Estado seja menor, porém seja um Estado forte, um Estado que possa cuidar de segurança, um Estado que possa garantir a liberdade do cidadão, e para isso ele não pode ser tão pesado, ele tem que incentivar o empreendedorismo. Para isso é necessário que ele reduza e o cidadão cresça. Leonardo pode até nos ajudar. E só complementando o que o colega falou, existe uma diferenciação muito clara entre mínima intervenção estatal e a não intervenção estatal. O Novo prega que o Estado tem sim a sua participação efetiva em pontos específicos, muito voltado à questão de soberania nacional, em outros aspectos em que o Novo entende que a participação do Estado ainda é pertinente em certos aspectos, pertinentes e principal, porque vela as relações institucionais entre as pessoas. Mas o Novo defende basicamente o que o Celso falou, corroboro com 100% do pensamento que foi exposto, justamente sobre essa questão que o Estado tem que se limitar ao que é essencialmente atribuído à sua natureza. Quando você fala reduzir o tamanho do Estado, eu fico imaginando o seguinte: o que precisa cortar, por exemplo? O que precisa sair das mãos do Estado? O Estado precisa... Você falou em segurança pública, né? Que precisa ficar na mão do Estado, mas a gente tem saúde, tem educação, a gente tem aí uma participação muito grande hoje e cada vez maior de empresas no setor de saúde, né? As pessoas fugindo do serviço público que não funciona para contratar um plano de saúde, uma saúde particular. A mesma coisa na escola, né? As pessoas estão fugindo da escola pública. Quem tem condição prefere pagar uma escola particular a colocar os filhos na escola pública. É isso que vocês pretendem incentivar? Valmir, veja bem, hoje nós pagamos 2 vezes a educação, 2 vezes a saúde, porque pagamos com os nossos impostos e esse serviço não é oferecido a contento. Então, o Novo, ele vem reforçando essa ideia
de que tem um erro no Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa ser reduzido e voltar para suas áreas estratégicas de segurança, educação, as garantias das liberdades das pessoas. Então, para isso, é preciso, inicialmente, alguns pontos de ruptura com esse modelo antigo, que é exatamente começar também pelas privatizações. O Estado não deve ser empreendedor. Quem deve ser empreendedor são as pessoas. Quando o Estado se mete a ser dono de empresas de petróleo, de correios, de bancos, ela reduz o espaço para as pessoas empreenderem. Ele também facilita a corrupção, porque essas empresas, até muitos deles dizem, são empresas estratégicas, mas estratégica exatamente às vezes para partidos políticos fazer negociata em cima disso. Então o Brasil precisa urgentemente ver esses valores, né, do Estado, o tamanho do Estado, para que de fato abra-se espaço para o cidadão. Agora, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, você acha que deveria ser privatizado? Deve ser privatizado, o Novo defende isto. Estes bancos devem ir para as mãos da iniciativa privada. A forma de fazer isso vai ter muitas discussões, fazer da melhor forma possível, mas é preciso que o país saia disso para que ele tenha força e tenha tempo e tenha condições de investir naquilo que é prioridade, que é, por exemplo, educação básica, que é segurança. É isso que nós precisamos refletir, mudar o modelo do Estado brasileiro. Esse conceito, só atrelando ao que o colega Corsino falou, ele vem de um efeito gradativo. Nós entendemos que essa ruptura institucional do atual modelo não deve acontecer de maneira alguma de forma abrupta. Muito pelo contrário, tem que ser estudado, cadenciado, passo a passo. Nós sabemos que um dos pilares primordiais, e por que não o pilar mãe do partido, é a liberdade. A liberdade é a base concreta, é o pensamento basilar para a criação desse partido. E a liberdade, ela se reflete justamente na liberdade econômica, na concorrência que obrigatoriamente vai deixar um serviço melhor com um preço acessível, em alguns aspectos, a diminuição da intromissão do Estado nas relações comerciais, como se dá atualmente com o fomento das agências reguladoras. Nós entendemos que a liberdade do indivíduo é uma cláusula pétrea nas diretrizes do partido. E por isso nós defendemos que quanto mais liberdade do cidadão, mais desenvolvimento tecnológico, social mesmo, por que não, a sociedade brasileira vai caminhar a passos largos a ser um país, quem sabe, em pouco tempo, um país de primeiro mundo. Mas para isso acontecer também, passa por essa ruptura desse modelo institucional e de uma conscientização popular. Vocês falam aqui de uma visão de longo prazo na administração pública. Eu queria que vocês explicassem para a gente o que significa isso, a visão de longo prazo. São projetos de longo prazo que o Brasil precisa ter? Qualquer mudança significativa, Valmir, nós entendemos que primeiro tem que mudar a cultura. Então a cultura do brasileiro, enfim, nos últimos tempos, ela tem se aprofundado muito em depender do Estado. E quanto mais nós pedimos Estado, mais nós damos direito para que o Estado explore as pessoas. E quanto mais o Estado explora as pessoas, ele tira o dinheiro de onde deveria estar, da mão do cidadão, e é retido no Estado. Então isso emperra a movimentação financeira do Estado, né, das pessoas, o direito dele empreender e tudo mais. As pessoas ficam fracas e o Estado fica muito obeso, o Estado não consegue ter agilidade. Isso sim é visão de longo prazo e nós entendemos que é preciso começar agora. Não podemos fazer as coisas pela metade. Nós precisamos, os nossos pais, nossos avós, muitos deles não quiseram participar da vida pública e se afastaram, né? Então deu margem para que muitas pessoas ruins mesmo entrassem na vida pública e isso é preciso mudar essa visão. É preciso novas pessoas, é preciso novas instituições, novos partidos, que os partidos atualmente, a maioria deles estão assim comprometidos também em defender essas atitudes erradas que nós temos visto nos últimos tempos no nosso país. Então nós entendemos que vai ser uma batalha de longo prazo, mas é preciso fazermos as coisas funcionarem bem feito, né? Fazer uma base bem feita para que haja mudanças verdadeiras. E mais, só complementando mais uma vez o pensamento do colega Corsino, mais do que mudar as pessoas, são mudar as ideias. O novo é estritamente voltado a ideias, ao desenvolvimento, à discussão, o debate sadio sobre como melhorar a economia e, mais do que isso, como melhorar a aplicação dos recursos públicos
nos diversos aspectos em que o Estado atua. Existe uma frase célebre, eu acredito que seja de Margaret Thatcher, que ela fala que não existe dinheiro público, existe dinheiro dos contribuintes. E essa gerência sobre esse dinheiro deve ser feita com a máxima eficácia possível, que inclusive é um princípio constitucional que devemos prezar, e é nesse sentido, é nesse arcabouço teórico em que o novo se desenvolve. Nesse sentido, vocês têm acompanhado essa discussão da reforma da Previdência? O que vocês pensam da proposta que está sendo discutida no Congresso? É uma questão, Valmir, de responsabilidade. Mais cedo ou mais tarde, o Brasil vai ter que se encontrar com ele mesmo, digamos assim. Então, a conta que o país está deixando para as próximas gerações é impagável. O rombo da Previdência hoje gira em torno de 80 bi por ano. E essa conta tende a aumentar. Mas há controvérsia em relação a isso, né? Desse rombo, né? Porque há algumas pessoas que já fizeram um estudo de que a Previdência ela é superavitária. Né? Tem estudos que mostram isso. E a gente tem, por outro lado, uma sonegação alarmante aí de empresas, principalmente das grandes corporações, né? Bancos, por exemplo, os bancos privados que têm lucros bilionários todo ano estão devendo milhões à Previdência. Sim, nós temos um ponto, esse ponto eu acho que é interessante frisar. Há pouco tempo, salvo engano, uma semana atrás, o presidente da Fundação Novo, um economista extremamente capaz, inclusive um dos idealizadores do Plano Real, Gustavo Franco, deu uma pequena contribuição de seu conhecimento a respeito das reformas previdenciárias. A reforma previdenciária, por si só, ela não vai conseguir construir o erro de anos de inchaço do serviço público, anos de inchaço do Estado de maneira geral. Ela é uma questão que tem que ser obrigatoriamente revisitada em tempos em tempos. Ela não é uma reforma em que vai se corrigir os erros e esses erros vão ser, digamos assim, minimizados ou até corrigidos durante 10 anos. Não, muito pelo contrário. É um passo que se dá para um conserto imediato, paliativo, para que posteriormente se façam outras visitas a essa reforma para que se consiga, digamos assim, equalizar essas despesas e essas receitas. Isso é um princípio básico de economia, não é a minha formação acadêmica, mas por uma situação razoável, de uma complexidade mediana, nós entendemos que para haver uma despesa tem que haver uma receita, e essa receita tem que superar os seus gastos. É basicamente essa a premissa do novo. Complementando, Valmir, o que eu estava argumentando antes é que existe uma sonegação muito grande. As empresas, a gente sabe que se der, elas fazem tudo para sonegar. É porque nesse ponto no específico... Brasil se sonega não só a Previdência, sonega imposto de renda, né? Correto. Então, nesse ponto específico, é importante esclarecer duas circunstâncias. É óbvio em que existe empresas em que tentam burlar a legislação para atingir a sonegação fiscal. Mas muitas dessas empresas também, que eu não estou advogando para nenhuma empresa multinacional, não tenho procuração otorgada por eles, mas deixo o comentário em que muitos escritórios profissionais, eles fazem o que é permitido na legislação, se chama planejamento tributário. O planejamento tributário é uma figura jurídica distinta da sonegação. Então, muitas vezes as pessoas, quando vão montar uma empresa ou quando vão receber incentivos fiscais, elas fazem um planejamento tributário que vai ocasionar uma grande economia em débitos fiscais. Isso não se pode se confundir com o crime de sonegação fiscal. O crime de sonegação fiscal nada mais é do que um fato gerador ocorreu e você simplesmente não pagou aquele tributo. Diferente de um planejamento fiscal, em que muitas empresas no Brasil fazem, em que estudam uma situação jurídica para comprar uma empresa e por isso não vão incidir determinados impostos de acordo da maneira que ela foi constituída. É importante esclarecer esse fato. Além da reforma previdenciária, Valmir, o mais importante é mudar o sistema previdenciário. O nosso sistema hoje é de partição, ou seja, hoje tem, em média, 6 pessoas trabalhando para pagar a previdência de uma pessoa. Isso já foi 10 por 1, ou seja, era uma pirâmide que ela vai se invertendo. Isso vai mudando com o envelhecimento da população. Quanto mais reduz o número de pessoas que trabalham, mais aumenta a população idosa do país, menos pessoas vão estar trabalhando para pagar outras pessoas. Ou seja,
Você está pagando a Previdência hoje, não é para você. Você está fazendo o seu depósito para pagar alguém que está aposentado. O modelo mais correto, que nós entendemos que deveria aproximar, é aquele modelo que você faz uma poupança. Você pega o seu dinheiro, deposita onde quiser, para você depois beneficiar daquilo que você trabalhou. Então, o modelo previdenciário brasileiro é insustentável à medida que a população for envelhecendo. Brevemente, nós teremos 3 pessoas trabalhando para pagar o benefício de uma pessoa. É totalmente insustentável, é preciso refletirmos nisso, e todos os estudos que eu tenho visto até hoje mostram que, de fato, a Previdência ela é deficitária, né? Sem pensar nessa questão da sonegação que realmente existe, ela é deficitária e o rombo está ficando, cada ano está aumentando mais, ao ponto de quando chegarmos em 2021 a 2023, segundo os últimos cálculos que eu tenho visto, o Brasil terá de abrir mão de todos os investimentos em educação e infraestrutura para passar essa grana toda para a Previdência, se nada for feito no momento. Agora, tem também uma outra questão, que o governo, quando começou a falar na reforma da Previdência, ele não estava, o discurso não era só esse de que no futuro não vai poder pagar as aposentadorias, mas ele precisa fazer caixa, precisa fazer superávit primário para aumentar o pagamento da dívida, né? Uma dívida que você só vê aumentar. Sim, né? Isso reforça todo o pensamento. Eu queria saber o seguinte, qual é o pensamento do Novo em relação a essa questão da dívida externa? Porque hoje o Brasil está pagando, pelo menos tem uma instituição independente que faz um estudo anual, e no ano passado o Brasil pagou mais de 46% do orçamento só para amortização e pagamento de juros da dívida, né? E a gente vê, são bilhões de reais que vão para o caixa dos bancos, das instituições financeiras, e a gente não vê essa dívida reduzir, só aumentar ano a ano. Por questões políticas, Valmir, entra a questão novamente de repensarmos o modelo do Estado. Um certo presidente, há um tempo desse, quis fazer um marketing de que pagaria a dívida externa. De fato, ele pagou a dívida externa, mas trocando uma dívida boa, uma dívida que tinha um juro baixíssimo, em torno de 4 a 5% por ano, por uma dívida interna que gira de 10 a 15% ao ano. Então, a dívida do Brasil vem só crescendo. Hoje já passa de, salvo engano, 1 trilhão. Você pode depois verificar esses dados, mas o que foi feito foi isso. Foi uma esperteza política para dizer que havia pago uma dívida externa, quando trocamos esta dívida por outra dívida muito pior. É como você tiver uma dívida, às vezes quando a gente pega o dinheiro, paga primeiro o quê? As dívidas piores, aquelas que têm mais juros. E o Brasil fez o contrário. Então, na estrutura, na base de tudo isso, está a mudança do Estado. Nós estamos fazendo todas essas discussões, porque o Estado brasileiro, ele é muito grande, ele é insustentável. Somente a mudança desse modelo é que pode nos levar a outros patamares. Mais uma vez, para complementar o pensamento exposto, existe uma premissa relativamente muito simples para algo tão complexo. É claro que não me cabe aqui ser taxativamente o dono da verdade, mas a situação exposta sobre uma possível solução a essa questão do endividamento da dívida externa, o que combate a pobreza? A riqueza. O cidadão tem que ser um gerador de riqueza. Quanto mais o cidadão, o empreendedor, produz riqueza, ocasionalmente ele vai produzir mais empregos. Com mais pessoas empregadas, ocasionalmente o consumo aumentará. Uma dívida dessa natureza só pode ser combatida com o fomento ao empreendedorismo. E isso vai totalmente caminhando a passos largos com o que o colega falou. Essa troca de dívida, ela prejudicou justamente a geração de riqueza dentro do nosso próprio território nacional. Não foi ventilado ainda na discussão, mas eu acredito que seja um ponto relevante, é a questão do FGTS. Nós, do Novo, em grande maioria, isso já há um posicionamento firmado pelo nosso presidente João Amoedo, deixa muito claro a liberdade de escolha em o empregado ter ou não o seu FGTS cortado. Nós entendemos que, por cálculos já de economistas renomados, esse dinheiro, se fosse disponibilizado ao livre-arbítrio do próprio empregado, ele poderia aplicar isso em uma outra fonte de aplicação financeira, e esse dinheiro poderia ser muito mais bem utilizado. Nós também defendemos essa circunstância.
Voltando aqui para uma questão mais partidária, vocês estão dizendo aqui que não são contra o fundo partidário, estão recusando o dinheiro do fundo? O partido recusa o fundo partidário, é obrigatório que se receba, então esse dinheiro é colocado numa conta para ser devolvido. Isso aí existe inclusive uma percepção curiosa, acho que o Celso pode contar com mais profundidade. Nós temos um documento oficial tentando devolver o recurso. É isso mesmo. Isso. Nós temos digamos assim, um procedimento, acho que foi uma GRU que chama, tentando devolver esse recurso e, salvo engano, a Receita ou a fonte que é responsável pelo recebimento desses valores, dessa suposta devolução, disse que não havia opção para que fosse cadastrado a devolução desse recurso, porque até então nenhum partido político na história da República havia devolvido esse recurso. Isso então novo, viu, Valmir? Ele vem para inovar. Ele começou inovando na questão da filiação, é feito totalmente pelo site, inclusive o TSE hoje já começa a fazer consulta para que todos os outros partidos façam assim também. Então o novo, vem o dinheiro do fundo partidário, o novo não utiliza, quer devolver, a Receita não aceita, está estudando uma forma de devolver, porque se o novo não pegar o dinheiro, ele vai ser dividido entre os outros partidos. Também nós não queremos. Queremos que os partidos, de fato, criem vergonha e não utilize dinheiro público, porque dinheiro do cidadão não é para manter partido. Se o partido for bom, ele deve ser mantido pelo dinheiro do filiado. Então, o novo fechou questão nisso, não utilizará o dinheiro público e vai tentar criar uma cultura a partir disso de que os outros partidos também parem de utilizar dinheiro público e na verdade, estão pedindo aumento, né? Recentemente foi aumentado o fundo partidário, tornando-se aí o fundão, como dizem. Agora, fechou questão nisso. Sim. O novo também está dizendo que não há cobrança de percentual do salário do mandatário. Como alguns partidos cobram ali um percentual sobre o salário do deputado, do vereador. O novo não tem isso. A minha preocupação é a seguinte, como é que o partido vai se manter com doação? A doação ela é feita de forma... tem um percentual que você doa de salário, um valor mensal? Todos os filiados pagam uma contribuição mensal. Quem for filiado paga a contribuição, ele pode escolher o valor mínimo é R$28, e aquelas pessoas que quiserem ficar apenas como apoiadores não pagam, mas os filiados pagam essa contribuição para manter o partido. Isso faz com que, Valmir, o partido seja diferente, porque as pessoas se interessam. O mínimo é 28 e o máximo não tem teto. A pessoa escolhe o valor que ele quer contribuir. Claro, dentro da legislação eleitoral. Isso. Então, olha só, quando eu pago por um partido, eu sou interessado, eu vou acompanhar a vida desse partido. Os partidos antigos que estão aí, eles têm milhares de filiados, mas que, na verdade, quem decide é apenas uma cúpula. Então, o novo é diferente. Quem paga o partido é interessado em saber o que está acontecendo com esse partido, e as ideias, os valores que o novo defende, eles são estatutários. Não tem como alguém chegar lá e mudar, porque quem está pagando para esse partido vai querer exigir que aquilo ali prevaleça. Por exemplo, o novo não permite mais que uma reeleição. Então, quem está no partido não vai permitir que alguém chegue lá e mude o estatuto para isso. E exatamente para que se mantenha a renovação, incentive a renovação que é tão ruim no nosso país. Essa é uma ideia que eu sempre defendi, que os parlamentares deveriam ter porque hoje ficam lá tempo de mandato, 30 anos, 40 anos. A gente faz aí no Amazonas deputado federal que já está no 6º mandato. Então. E essa questão, complementando o que o Celso falou, ela também se restringe à própria estrutura orgânica do partido. A liderança, a questão do diretório municipal e estadual também é feito dentro desses pilares, através de um processo seletivo dessas circunstâncias, em que também há toda a autonomia nesse sentido. Estão independentes, os dirigentes partidários não são políticos a cargos eletivos. Se ele quiser se candidatar, ele tem que desincompatibilizar antes da direção para depois ser candidato. Agora, essa questão do carreirismo político, se um parlamentar do Novo não puder mais ser candidato, ele pode depois trocar de partido e se candidatar por outro partido. Pode, claro. Mas o novo quer exatamente criar uma cultura de que política não deve ser carreirismo, não deve ser profissão. Inclusive os jovens, que às vezes tanto reclamam de falta de oportunidade, os jovens deveriam começar esse movimento, juntar-se a nós, eleger pessoas novas e parar de ter sempre as mesmas pessoas. Como que eu reclamo de oportunidade e não dou oportunidade para novas pessoas? Nós precisamos, de fato, se quisermos mudar, limitar o carreirismo político. Isso é feito via instituições, partidos que têm que
ter esse compromisso. Infelizmente, os nossos partidos não têm, chegou a hora da gente brigar por isso. Em resumo, é o combate ao anticaciquismo, né? Na verdade, é o anticaciquismo, que nós somos alvos aí há muito tempo, tanto no cenário político regional como nacional, e que nós sabemos que a prática usual dentro de alguns partidos políticos, as pessoas, algumas figuras centrais se perpetuam no poder, utilizando o seu partido como um quintal de sua casa, e no Novo essas pessoas não vão encontrar. Como é que vocês vão... quais são os critérios para, por exemplo, a pessoa se candidatar nas eleições do ano que vem? Vocês vão ter aí deputado estadual, deputado federal, qual é o critério para se candidatar? Tem um processo seletivo, é um processo longo, por isso, provavelmente, o Novo não terá candidatos a cargos proporcionais, majoritários no Amazonas, mas teremos um candidato a presidente. Hoje já temos um pré-candidato, que é o Amoedo, e nós vamos participar desta campanha. E, então, o processo seletivo do Novo ele é muito sério, ele dura cerca de 6 meses. Quem quer ser candidato tem que passar por entrevistas, preencher uma ficha, não pode ter ficha suja. Então, os critérios são esses aí, exatamente para evitar que pessoas que não têm a vocação política queiram entrar na vida política e não representar as pessoas. Agora, São 3 etapas, só vingando, né, Conselho? Isso, 3 etapas. Você está dizendo que não vai ter candidato nem a deputado estadual, federal, senador, governador no Amazonas? Em 2018, muito provavelmente não, a menos que o partido abra uma excepcionalidade. Mas muito provavelmente não teremos, e focaremos então para trabalhar o nosso pré-candidato a presidente exatamente para ajudar a desenvolver a ideia do Novo. E essa questão é interessante, uma colocação prudente. Por que não a criação de um diretório municipal em Manaus ou um diretório estadual aqui no estado? Se você perceber, o Novo ele caminha a passos muito pequenos e por um motivo muito especial. Ele não quer exercer digamos assim, construir um diretório às avessas. A construção em cada ponto é muito bem delimitada. Nós temos uma analogia conhecida entre os nossos colegas, em que o partido é um partido empresa. Existe um procedimento a ser adotado em cada polo. Existe uma movimentação razoável para que em Manaus seja instalado esse diretório, mas existem circunstâncias em que a Executiva Nacional delimita alguns requisitos que só sendo eles cumpridos é que se crie um diretório municipal, posteriormente um diretório estadual. E o desenvolvimento do partido como um todo é feito de maneira bastante cuidadosa pelo nosso coordenador, salvo engano, André Strauss e todos os demais envolvidos. Isso. Ok, nós estamos avançados aqui no nosso tempo já, mas eu queria abrir um espaço para vocês falarem no evento do Novo que vai ter em Manaus no dia 16. Dia 16 teremos o evento... É um sábado, né? É um sábado, às 4 da tarde, com a presença do vereador Leandro Lira, que é o vereador do Novo, o primeiro vereador eleito do Novo no Rio de Janeiro. Ele vai estar aqui conosco, trocando experiência de como é o mandato dele, que é muito de retirar leis, né? Isso, desfazer as coisas erradas que foram feitas. Então ele vai contar essa experiência para a gente, vai estar apresentando também o partido. Fica aí o nosso convite de que você compareça, entre na nossa página, veja o endereço. Só você colocar Novo 30, o Novo Manaus, você vai encontrar várias páginas que estão lá com a propaganda deste evento. Então a gente quer deixar o convite para que você conheça o partido e venha juntar força aí com a gente. É um movimento que nós chamamos de movimento Desperta Já. É tirar o cidadão comum, como nós nunca fomos filiados a nenhum partido político, não tivemos nenhuma experiência política propriamente dita, e estamos aí insatisfeitos com esse cenário. Estamos aqui para lutar e chamar você que está vendo essa pequena live, que se interessou e quem sabe fazer parte dessa grande família que é o Novo. Cursino, eu te conheci na universidade, eu acho que nós éramos contemporâneos lá da UFAM, e tu chegasse a fazer parte do Diretório Central dos Estudantes, né? Fiz. Não era filiado, porque naquela época todo mundo era praticamente filiado. Eu participei, era vice-presidente do DCE da UFAM. É aquela questão, naquela época todo mundo defendia praticamente um candidato salvador da pátria. A gente era na faculdade envolvido com aquilo. Infelizmente a gente foi naquela onda, depois brevemente com a questão do mensalão, a gente viu que o rumo estava totalmente errado e que era preciso repensar. Mas tu não chegasse a ser filiado
a um partido? Não cheguei a participar de partido. Eu cheguei a candidatar na eleição passada, um partido tradicional, mas também me desfiliei exatamente por conhecer o novo. E assim, a gente, às vezes, para você concorrer, Valmir, a um cargo, você precisa ser filiado a um partido. Então, não tem como você ser candidato sem filiar a um partido. Então, a gente terminou sendo obrigado, por falta de opção, a filiar a alguns partidos, mas não defendia aquelas ideias. E o Novo, eu tenho a coragem de dizer publicamente que defendo estas ideias, né? E que a gente participa disso. Essas ideias são muito maiores do que um partido, maior do que a gente. A ideia é que o Brasil precisa reduzir carreirismo político, evitar o uso do dinheiro público para isso. Então, eu acho que é o momento da gente repensar os nossos valores, os nossos partidos, enfim, e para frente. E só para complementar, ainda que o tempo esteja bem exíguo, é que o partido não veda a vinda de políticos que já tenham sido eleitos. Não é isso. Mas nós temos, digamos assim, um filtro bastante explícito e estatutário sobre a vinda de pessoas que já tenham tido um mandato eletivo e que também já tenham se filiados a outros partidos. O nosso maior foco é a bandeira do partido, que é a liberdade, e principalmente utilizar a liberdade de forma inovadora. Então todos são bem-vindos, são bem-vindos ao partido, desde que não tenha ficha suja. Geralmente nos outros partidos, ficha suja é só para candidatar. No Novo não, até para ser filiado não pode ser ficha suja. E claro, o Novo estende essa questão até para os filiados. E claro que a pessoa seja adepta à ideologia que o partido prega. Exato. Ok. Muito obrigado então pela participação aqui na nossa live. A gente agradece também a audiência. Ficamos por aqui. Amazonas Atual, 4 anos, o site de maior credibilidade do Amazonas. Obrigado. Obrigado.